Eu sou o pastor Adejarlan Ramos e nós, dando continuidade à série de vídeos acerca de apologética cristã, nós queremos falar sobre um dos assuntos, maiores desafios, né? A apologética cristã, que é responder a pergunta: onde está Deus quando as tragédias acontecem? Queremos ler Salmo 115, no versículo 3 e 4. Mas porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Bem, as pessoas normalmente elas perguntam onde é que está Deus no momento das tragédias. Nós constantemente assistimos pela TV, hoje pela internet, as notícias correm com muita rapidez. Nós vemos as tragédias que alcançam muitas vezes o mundo, o planeta em que nós vivemos, né? Por exemplo, em 2011 houve tragédia no Japão que deixou um saldo de mais de 15 mil pessoas, né, mortas, e 5 mil pessoas ficaram desaparecidas. Em 2006 nós tivemos também tragédias na Índia, no Paquistão. Esses acontecimentos que aconteceram na Índia, no Paquistão, em menos de um ano depois eles voltaram a acontecer, né? Tivemos o tsunami que aconteceu no Sri Lanka, alcançando a Tailândia, a Índia, isso em 2004, deixou um saldo de quase 230 mil pessoas, né, mortas. Imagine. Nós tivemos também em 2005 em New Orleans, o famoso furacão Katrina, que destruiu a cidade de New Orleans. Então, essas situações, essas tragédias, muitas vezes levantam um questionamento que envolve a apologética. Onde é que está Deus neste momento, né? Nós devemos atentar para a análise deste fato. Primeiramente, nós devemos entender, né, que nestes momentos nós temos que ter muita cautela para interpretar esses fatos, né? Nós às vezes somos capazes de ler as letras miúdas com que Deus muitas vezes escreve os seus propósitos. Embora muitos deles estão revelados nas Escrituras, mas não estão todos os detalhes acerca dos propósitos, dos planos de Deus. Primeiramente, nós devemos entender que Deus ele está. Este mundo não é o mundo ideal, porque ele foi alcançado pelo pecado. O mundo que nós estamos vivendo era um mundo perfeito, mas ele foi alcançado pelo pecado, pela queda, e nós sofremos então os horrores terríveis da queda. Isso traz uma esperança cristã que Deus está trabalhando para restabelecer a ordem. Efésios 1:11, a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Romanos 11:36, a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, embora esse não seja, no momento, o melhor dos mundos possíveis devido ao pecado, mas Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. Essa é a esperança cristã. Outra coisa que nós devemos observar é que nós estamos neste mundo e sofremos a realidade da maldição. Em Romanos 8:18-22, o apóstolo Paulo ele diz, e ele fala acerca disso, que a criação ela ficou sujeita à vaidade, a criatura será liberta da servidão da corrupção. A Bíblia diz também nesse texto que toda a criação geme e está com dores de parto. Portanto, nós estamos vivendo em um mundo sob a maldição e sob os efeitos do pecado, né? A natureza pecaminosa ela proporcionou isto para o ser humano, né? Bem, outra coisa que nós devemos atentar é que os desastres naturais, de uma certa forma, eles mostram em quem realmente nós cremos, né? Sempre que há desastres naturais, algumas pessoas oram mais, algumas pessoas buscam mais a Deus, enquanto outras muitas vezes querem respostas e às vezes, devido à sua mente racionalista não encontrar, eles abandonam a Deus.
Bem, algumas pessoas, às vezes, na tentativa de tirar Deus deste elemento, dessa responsabilidade, às vezes tentam absolver a Deus e às vezes prejudicam, vamos dizer assim, a sua imagem. Na realidade, devemos entender que Deus ele não é fraco. Deus ele é onipotente. A Bíblia mostra ele como criador de todas as coisas. Portanto, ele sendo o criador de todas as coisas e tendo todo o poder e tendo o atributo da onipotência, ele governa de fato todas as coisas. Deus não é incapaz, Deus não é fraco. Deus ele tem todo o poder e, portanto, ele tem o controle sobre todas as coisas. Outro ponto, às vezes, é as pessoas atribuírem os desastres ao diabo. Embora nós sabemos que, com base no livro de Jó, muitas vezes Deus permite a Satanás para promover destruição, foi no caso dos filhos de Jó, por exemplo, mas devemos entender que, na realidade, não é tudo é culpa do diabo, né? Deus ele não relegou as calamidades ao seu infeliz arqui-inimigo. Deus ele supervisiona de forma rigorosa e Deus mantém o controle sobre todas as coisas, inclusive também sobre a natureza. Aí devemos entender então e distinguir a causa secundária da causa principal. A causa secundária, no caso, por exemplo, dos filhos de Jó, o raio, o vento que matou os filhos de Jó, foi exatamente o poder de Satanás. Mas a causa principal foi Deus. Foi Deus que permitiu que Satanás semeasse o caos dentro daquele contexto, conforme relata o livro de Jó. Então, devemos entender também que o nosso Deus ele é um Deus bom. Quando as pessoas têm dificuldade de conciliar, muitas vezes, os desastres naturais com a bondade de Deus. Os desastres naturais, eles não afetam de forma nenhuma a bondade de Deus. Deus ele é um ser bom. Mas devemos entender que tudo atende a um propósito de Deus. Por exemplo, a questão da morte. Em Gênesis 3,19, a Bíblia nos mostra que a morte faz parte da maldição. Então, Deus se vale muitas vezes dos desastres naturais para que este plano da morte, que naturalmente tem que acontecer, uma ocorrência diária para Deus, para que ele de fato aconteça. Deus é o Criador, nós somos então as criaturas, Deus é o doador da vida e ele tem o direito também de tirar a vida. E na agenda de Deus, ele pode utilizar várias formas para tirar a vida das pessoas. Isso faz parte, portanto, dos planos e dos propósitos de Deus. Aquilo que é comum, então, para Deus, muitas vezes se torna estranho para nós. Ou seja, se não acontecesse, como nós pedimos, né, que sempre não aconteça desastres naturais, como é que as pessoas poderiam morrer? Poderiam morrer apenas de uma forma? Deus, então, a morte fazendo parte dos planos de Deus, Deus diz que o homem vai voltar ao pó, e conforme nós já citamos no texto, então Deus muitas vezes se vale dos desastres naturais para que isto aconteça. Então não há incompatibilidade entre a bondade de Deus e os desastres naturais, porque Deus utiliza os desastres naturais para cumprir os seus propósitos em relação à morte, a chegar para uma pessoa, sendo a morte parte da maldição que veio em consequência da queda. Bem, devemos também observar, atentar, que quando acontece desastres naturais, nós temos algo a aprender. Os desastres naturais, eles trazem lições para nós, né? Quais são as lições que nós podemos aprender com os desastres naturais? Primeiro, nós podemos aprender que o que de fato tem valor, o que de fato nós devemos valorizar. De repente, quando acontece um desastre natural, nós percebemos as coisas indo embora, as coisas desaparecendo, e aí nós passamos a realmente perceber o que realmente tem valor na vida, o que é essencial na vida. Com os desastres também naturais, aprendemos sobre a mistura do bem e do mal em todos nós. Nós temos o bem e temos o mal, né? E quando a tragédia acontece, de uma certa forma nós passamos a observar isso. Por exemplo, em New Orleans, por exemplo, quando aconteceu aquele desastre do Katrina, muitas pessoas depois foram, isso acontece em vários lugares, fazer saques em determinadas lojas, em mercados,
Enfim, isso mostra como a natureza humana ela é afetada pelo pecado. Nós somos uma mistura de bem e do mal devido à natureza pecaminosa que nós temos em nós. E nesses momentos isto se revela. Aprendemos também nesses momentos sobre a incerteza da vida. A vida é incerta. Tiago 4:4, 4:14, Tiago diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aprendemos então sobre a incerteza da vida. A vida é incerta. Aprendemos também o perigo de nós acharmos que nós estamos no controle de tudo. Nós, às vezes, devido aos nossos recursos, aos nossos bens materiais, nós achamos que estamos no controle de tudo. Mas quando acontece um desastre natural, nós percebemos que nós não estamos no controle de tudo, e sim que Deus está no controle de tudo. Aprendemos também a levar Deus mais a sério. Sempre que acontece um desastre natural, as pessoas leem mais a Bíblia, as pessoas oram mais, as pessoas levam mais Deus a sério. Então, de uma certa forma, os desastres naturais, nós trazemos lições para as nossas vidas. Os desastres naturais, eles podem ser juízos de Deus? Eles podem ser, em alguns momentos no Antigo Testamento, as pragas do Egito, o dilúvio no tempo de Noé, alguns acontecimentos funestos no Antigo Testamento estão relacionados a juízos de Deus. Deus pode usar os elementos da natureza como cumpridores dos seus juízos. Por outro lado, também devemos observar que esses acontecimentos estão relacionados ao fim dos tempos. A Bíblia prediz que no fim dos tempos esses desastres iriam acontecer. Coisas espantosas foi o que disse Jesus. Portanto, os desastres naturais também fazem parte dos sinais dos tempos, mostrando a brevidade e a proximidade da vinda de Jesus. Muitas coisas estão, então, além do nosso entendimento. Podemos, então, confiar em Deus nesses momentos? Ainda podemos confiar em Deus mesmo nos momentos de desastres naturais? Sim, nós podemos. Jó 13, versículo 15 está escrito: ainda que ele me mate, nele esperarei. Devemos confiar em Deus porque muitas coisas estão além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. O fato de estar além da nossa compreensão não significa que não tenha um propósito todas as coisas. O fato de nós não compreendermos os propósitos de tudo não quer dizer que não tenha um propósito. Nós devemos crer e devemos confiar que, mesmo não entendendo, mas todas as coisas atendem a um propósito de Deus. Então, nós devemos manter a fé neste momento, nós devemos crer que Deus está no controle. Se nós tivermos dúvidas neste momento de que Deus está no controle, devemos recorrer à sua palavra, à revelação escrita de Deus e também buscá-lo em oração, que Ele pode trazer também respostas para o nosso coração. Na sua palavra nós temos várias promessas e promessas também que Ele nos ajuda, que Ele nos socorre e que podemos buscá-los em momentos difíceis e em momentos de crise. E confiar também no seu plano. Deus estabeleceu um plano e Ele está levando este plano a efeito. Devemos confiar então nos planos e nos propósitos de Deus. Portanto, a pergunta que nós fizemos então inicialmente, onde está Deus nos momentos das tragédias? Deus está no mesmo lugar, no seu plano, reinando de forma soberana e levando a efeito seus planos e seus propósitos. Cabe a nós confiar nele e, acima de tudo, crer em seu Filho como Senhor e como Salvador. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Que você possa confiar plenamente neste Deus. Amém.